Boa noite a cada um de vocês. Bom nós estarmos na casa de Deus mais uma vez. Toda semana de oração, vocês já sabem que eu gosto de... Não que eu goste por mero prazer, mas uma semana de oração, ela tem a razão de nós orarmos. Então eu tenho sempre convidado a cada um de nós a nos ajoelharmos e falarmos com Deus. Essa semana eu trouxe uma razão bem especial para a gente orar e hoje eu trago mais uma. Eu sei que muitos de nós aqui temos motivos para buscarmos a Deus. Eu tenho feito várias visitas aos irmãos da nossa igreja, às famílias, e uma coisa que eu tenho percebido é que as famílias, de uma forma geral, estão bem ruins. Quando eu digo bem ruins, eu estou falando de muitas coisas. Então eu queria fazer um convite. Vamos ajoelhar agora de 2 em 2, ou um grupinho maior ou menor, não tem problema, mas vamos todos ajoelhar, vamos todos falar com Deus. No grupo, você pode expor ali a sua razão pela qual você gostaria que estivéssemos orando também, mas lembre desse pedido, dessa razão que estou trazendo agora. Lembre das nossas famílias. Existem problemas conjugais, existem problemas financeiros, existem problemas, às vezes, de relacionamento entre as famílias, situações que têm afligido muitas pessoas. Vamos orar? Vamos nos dividir em grupos pequenos, ou de 2 ou 3, mas todos vamos orar. Algumas pessoas me perguntaram hoje, né? Cadê a túnica do sacerdote? Eu disse que viria com ela, né? Ela está quase pronta. Falta um detalhezinho do cinto. É porque aquela como Deus orientou na Bíblia, ela é bastante colorida, tem algumas cores. Não é que é difícil de encontrar, mas tem alguns detalhezinhos para acertar e a pessoa que está fazendo quer fazer bem feitinha. Então, segundo ele, só falta o cinto. Então eu vou estar usando a túnica do sacerdote amanhã e no sábado de manhã. Para aqueles que queriam ver ao vivo e a cores, né? Eu vou estar usando. Mas hoje eu queria falar um pouquinho sobre o sacerdócio. Eu trouxe, por mais que não seja ao vivo e a cores, é uma imagem de como é a roupa do sacerdote. É uma roupa bonita, bem diferente, cheia de simbolismo, cheia de significados. Como eu disse esses dias, eu queria hoje refletir um pouquinho com vocês sobre o sacerdócio. O sacerdócio é muito... quando nós começamos a entender alguns detalhes que envolvem o sacerdócio, fica assim, ainda mais bonito a obra de Cristo por cada um de nós. Eu comentei durante essa semana onde surgiu o sacerdócio de Levi, o sacerdócio levita. Hoje eu queria falar com um pouquinho mais de detalhes. Você encontra essencialmente no livro de Êxodo, capítulo 32. É a partir daqui que você encontra o sacerdócio levita. E o verso mais importante é o verso 26. Êxodo, capítulo 32, versículo 26. Aqui você tem o texto mais importante. Na verdade, são muitos capítulos. Para você ficar bastante afiado no santuário e tudo que envolve o santuário, é importante que você leia com calma, observando os detalhes e a riqueza das informações. O livro de Êxodo, todo ele. O livro de Números, todo ele. E quase todo o livro de Levítico. Vem trazendo muitos detalhes do templo e dos rituais, das cerimônias, tudo o que significa para a gente. Eu estou, na verdade, resumindo em poucas palavras o que a Bíblia gasta 3 livros inteiros para escrever. Mas aqui você tem assim, Êxodo 32, verso 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, venha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. A imagem é comum, não é a imagem, mas a cena é comum a nós todos. Êxodo capítulo 19. Deus faz uma convocação a todo Israel, todo mundo, todo o povo é ajuntado ali aos pés do Monte Sinai, lembram? O cume do monte
pegando fogo, aquele trovão, relâmpago, aquela coisa toda extraordinária, milagrosa. O povo assustado. Deus ordenou a Moisés da seguinte forma: passa uma cerca na beirada da montanha. Ninguém passa da cerca para frente. Todo mundo até a cerca. Da cerca, subir na montanha, vem Moisés. Vocês lembram da história, não lembram? Moisés então sobe. Todo o povo tinha que se preparar. Oração, contrição, preparo espiritual. Todo mundo. Moisés sobe. 40 dias. 40 dias o povo lá embaixo e cadê Moisés? Então eles chamam Arão e pedem: Arão, olha só, Moisés sumiu. Não é 4 dias, são 40. Lembra lá do Egito? Você morou no Egito. Vamos fazer igual? A cena não podia ser pior, não é? Moisés vem descendo, ele ouve o barulho, alarido. Josué, que estava mais embaixo, isso aí é alarido de guerra. Moisés acha estranho, não é? Não é guerra. O povo tinha apostatado. Abandonado a Deus, erigido um novo Deus para eles, agora um bezerro de ouro. E ali eles estavam dançando em volta, fazendo muita festa. Alguns especialistas dizem que dentro daquela festa havia orgia sexual, porque era uma prática comum nas deidades egípcias, a prática sexual. Moisés olha aquilo, quebra as tábuas de pedra, na intenção de impressionar e impactar o povo com a seriedade do pecado, com a forma tão vil em que eles tinham caído. Naquele momento de fúria ali, então, Deus começa a fazer uma separação. Aí vem o verso 26 que vocês leram. Pôs-se em pé, entrado o rei, eu disse: quem é do Senhor? Aqui, ó, do meu lado. Sabe o que é mais curioso? Verso 27. Verso 26, o finalzinho do verso 26. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi. No meio daquela bagunça toda, no meio daquele o pecado generalizado com que o povo havia se envolvido, no meio daquela situação crítica, um grupo de pessoas se mantiveram pelo direito, pela verdade, enquanto quase todos, porque os filhos de Levi não, quando quase todos se apostataram, os filhos de Levi fizeram um ato corajoso. Eles se mantiveram pelo lado da verdade. Isso aqui é extraordinário, gente. Eles se mantiveram firmes na verdade. E por esta escolha que eles fizeram, de não se envolverem na adoração do bezerro, quando foram convocados, e convocados sabe o quê? Olha o verso 27 agora. Aos quais disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. Situação difícil, né? Mas os filhos de Levi, eles foram fiéis a Deus. Não se envolveram no pecado. E quando precisaram fazer um ato que agora, nós aqui em 2012, olhando de longe, sem estar envolvido no contexto, achamos talvez cruel, sem entender o contexto. Mas quem estava envolvido, e quando a gente estuda o contexto, a gente percebe que o ato não foi não necessariamente cruel como nós olhamos. Quando precisou levantar a espada, os filhos de Levi foram fiéis a Deus. É por isso que eles foram escolhidos no lugar dos primogênitos. Lembram que todo primogênito era de Deus, sem exceção. Isso começa bem antes, mas no Egito fica ainda mais evidente, lembram? O primeiro filho.
era o primeiro filho que, quando na sua casa, era ele quem fazia o sacrifício do cordeiro. Toda a casa tinha um primogênito. Então, o primogênito não era, é assim que aparece na Bíblia, não era dos seus pais. O primeiro filho pertencia a Deus. Mas nesse momento, Deus então substitui. Os levitas entram no lugar dos primogênitos. Eles agora passam a ser de Deus, pertencer a Deus. Eles são os serviçais de Deus. Isso fica evidente no livro de Levítico, essa substituição. Mas a família de Levi é bastante grande. A família de Levi, haviam vários clãs, várias tribos menores dentro daquela tribo maior, os levitas. Haviam vários clãs. Dentro destes clãs, havia o clã de Coate, que era pai de Arão, que era pai de Arão, Moisés e Miriam. Desse grupo, desta família específica, a família de Arão, a eles foi específico, eles deveriam levar o sacerdócio. Ou seja, os levitas eram a tribo escolhida. Tinha um grupo que eram os carregadores dos móveis, um grupo era específico para preparar lenha, um grupo montava a guarda ao redor, um grupo eram os cantores dos levitas. Cada um deles tinha uma função específica. Cada família. Mas a família de Arão fora escolhida por Deus para serem os sacerdotes. A família de Arão. Isso você encontra em Levítico 27, Números capítulo 18, com bastante detalhes. Eu aqui estou resumindo um pouquinho. É interessante que quando você vê ali a separação da família dos levitas, todos os outros 11 filhos, todas as outras 11 tribos, receberam uma herança, uma porção de terra, uma porção de poder trabalhar e do seu trabalho assim conquistar o seu sustento, as suas riquezas, manter a sua família. A família de Levi não recebeu herança. A herança deles era o templo. E tudo que eles recebiam, tudo que eles tinham é aquilo que era recebido no templo. Assim eram os sacerdotes. Por exemplo, de todas as ofertas que eram trazidas, quase todas, tinha uma apenas, que era totalmente queimada, completamente. Mas apenas uma. As outras, por exemplo, a oferta do pecado que as pessoas traziam, era queimado aqui. A gordura e as vísceras era queimada. A carne do cordeiro, ela era separada. E uma parte pertencia aos sacerdotes. Muitas das outras ofertas eram exatamente dessa forma. Então, os sacerdotes sobreviviam do quê? O que mantinham os sacerdotes? As ofertas que chegavam ao templo. Havia várias ofertas. De todas essas ofertas, atendiam os sacerdotes. Apenas a taxa do templo, é assim que se chamam, era ela que mantinha o templo, a estrutura física. Uma cortina precisou trocar, tinha a taxa do templo. Muito parecido conosco hoje, com dízimos e ofertas. É a mesma dinâmica. É a mesma dinâmica. É a mesma coisa. Assim que eles eram mantidos, eles não tinham herança. Mas uma parte bastante curiosa com relação ao sacerdócio tem que ver com a sua roupa. Porque ela é bem bonita, ela é diferente de todo o resto do povo, de todas as outras coisas. E ela é bastante rica de significados. Eu vou aqui de forma breve tentar passar aqui para vocês mais ou menos como era. Isso aqui fica muito claro no livro de Êxodo, capítulo 28. O capítulo inteiro é dedicado à roupa do sacerdote. Com detalhes, com anotações, com bastante coisas. Ali você tem algumas informações, vou resumir aqui. Ele carregava aqui, no seu peitoral, um quadrado, uma plaquinha quadrada, e nela haviam 12 pedras preciosas. Sárdio, topázio, carbúnculo, esmeralda, safira, diamante, jacinto, ágata, ametista, berilo, ônix e jaspe. Eram as pedras preciosas que ele carregava nessa pequena placa no seu peito. Cada pedra dessa representava uma das tribos de Israel. Cada uma delas. Do lado, aparece aqui Urim e Tumim. Do lado de uma das
dos dois lados dessa plaquinha, Urim e Tumim, eram duas pedras também preciosas. Essas palavras em hebraico, Urim e Tumim, significa luzes e perfeição. Era por meio do Urim e Tumim que normalmente o sumo sacerdote era orientado por Deus nas questões. O sacerdote, ele era uma pessoa bastante importante dentro da cultura israelita, dentro da nação. Ele era o que dirigia todo o serviço no templo, toda a atividade no templo era dirigida, liderada pelo sacerdote. A vida social, a vida política, a vida judiciária da cidade, da nação, também eram orientados pelo sacerdote. Eles eram os conselheiros daquele que estava como rei. E sempre que era requerido do sacerdote uma decisão, uma escolha, um caminho, vai lá para que lado vai, ele era orientado por Deus, pelo Urim e Tumim. Assim Deus se manifestava para ele. Todas as vezes em que ele havia, e aqui estava nesse momento de intercessão, de mediação junto ao Pai, Deus se manifestava para ele, com ele também por meio do Urim e Tumim. Era a forma como ele se manifestava, Deus se manifestava para ele. Ele carregava uma outra peça, a gente chama de éfode, essa bem colorida. Por que colorida? Porque ela tem várias cores, ouro, azul, púrpura e carmesim. Uma peça feita de linho retorcido. Essa peça colorida, que fica em cima dessa túnica azul, essa menorzinha. Essa peça ali é bastante interessante, o éfode. Ele traz aqui nas suas ombreiras duas pedras de ônix, uma de cada lado. Em cada uma das pedras, 6 nomes. As 12 tribos, seja de um lado, seja do outro. E as 12 tribos, uma pedra para cada uma delas aqui no peito. Assim era o éfode. Ele trazia por baixo do éfode uma túnica azul, um manto azul. Nessa túnica azul tem uma curiosidade interessante. Vocês estão vendo aqui embaixo? Essa parte aqui é uma romã. Claro que não uma romã de verdade, a fruta. Era uma peça bordada, não bordada, mas trabalhada. Era uma romã trabalhada. Uma romã e um sino. Alternadamente, uma romã e um sino. Uma romã e um sino. Aquelas duas, aquele sinete, toda vez que o sumo sacerdote ele entrava no santuário para fazer os seus serviços rituais, ele deveria estar usando aquela peça ali. Enquanto ele se movimentava no santuário, ao andar, aqueles sinos faziam um pequeno barulho. Aquilo indicava para todas as pessoas que estavam do lado de fora que o sacerdote estava intercedendo por eles. Então eles deveriam unir-se ao sacerdote em pensamento, em orações. Não era a intenção de que o sacerdote estivesse sozinho agindo por eles. Mas havia barulho do sino no santuário, o sacerdote estava agindo por eles. Então eles se uniam ao sacerdote em pensamentos, em orações. Até já ouvi alguns comentários, algumas pessoas dizerem que o sacerdote carregava uma cordinha amarrada no tornozelo. Quando parava de fazer barulho o sinetinho, era para puxar porque ele havia morrido. Você não tem lugar nenhum dizendo isso. Em lugar nenhum fala isso. Todas as informações que você tem escritas são de que aquele sinete era um lembrete ao povo de que o sacerdote estava intercedendo por eles. Quando o sacerdote entrava sem o sinete, ele era punido com a morte. Porque ele jamais podia entrar sem essa túnica azul e o sinetinho, para que houvesse essa união, essa unidade de pensamento e orações entre ele e o povo. As vestes eram bastante interessantes, muito bonita. Havia uma túnica branca por baixo, um cinturão da mesma forma como o éfode. Ele carregava a mitra, que é aquela parte de tecido, prendendo essa parte de tecido uma coroa, e nessa coroa estava escrito santidade ao Senhor. Assim era a roupa do sacerdote. Uma coisa bastante interessante é quando você abre a sua Bíblia em Êxodo 28, verso 2, ali diz que a roupa do sacerdote é para, olha como está escrito, farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Tinha intenção de ser gloriosa. Não apenas ornamentar ali uma roupa diferente só para separar. Não, era para ser glória, representar glória. Como assim? A ideia
era de que esta roupa pudesse impressionar o adorador com duas coisas. Com uma coisa, solenidade, reverência no culto. A intenção era essa. Quando as pessoas viam aquela roupa diferente do sacerdote, o barulho do sinete, aquele pequeno móvel que ele carregava com incenso, significava solenidade. Você está na presença de Deus. Por isso ela era gloriosa. Por isso era diferente. Havia aquelas roupas por baixo, baixas. A Bíblia fala em ciroulas, fala naquela túnica branca. Toda aquela parte baixa trazia a ideia de pureza e de utilidade. Por isso todas elas eram brancas. Linho retorcido. O povo era impressionado. O que mais me chama a atenção aqui é que o sacerdote ele carregava nos seus ombros e no seu peito o nome de todas as tribos. Uma representatividade de todo o povo. O sacerdote carregava no coração e nos ombros cada um dos filhos de Deus. Aqui a gente tem uma pequena ideia do que Cristo faz hoje por cada um de nós. É Ele quem nos leva. Nos seus ombros e no seu coração. Ali você tem a ideia de um caráter representativo. Abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 5. É um texto bem interessante. Romanos capítulo 5. Verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Verso 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Verso 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão. A principal característica do sacerdote era a representatividade. Uma vez que ele estava ali, ele estava representando todas as pessoas que estavam no arraial. Por isso ele carregava as 12 tribos. Quando você vai ao Apocalipse, o irmão Solimar mencionou os 12 apóstolos, e você tem os 144 mil, que também são lembrados no santuário na Nova Jerusalém. Sabe o que é 144? 12 vezes 12. Plenitude e totalidade. Deus leva todos aqueles que se entregam. Deus carrega consigo. Ele representa. É interessante você observar essa figura da representatividade. Ele estava representando na presença de Deus cada uma das pessoas que estavam consigo, carregadas por meio daquelas pedras nos seus ombros. Mas o que eu queria, e aqui caminhar já para finalizar nossa reflexão, gastar um pouco de tempo com vocês, é com as 3 funções básicas do sacerdote. Nós vimos ali porque eles foram escolhidos, porque eles foram fiéis a Deus. Esse foi o elemento que os separou dos outros. Eles foram fiéis. Por isso Deus os chamou para si. Tudo o que eles faziam era representativo. Eles estavam carregando toda a nação nos seus ombros, no seu coração, quando entravam na presença de Deus. E aqui fica evidente as 3 funções básicas. Existem outros detalhes, mas eu vou me concentrar nos 3 mais importantes. A mediação é a primeira delas. Lembra que o pecador ele não podia estar na presença, o Shekinah, ele não podia estar diante da glória de Deus, porque a santidade de Deus ela é fulminante ao pecado. Não havia condição. O pecado fazia separação entre Deus e o pecador. Havia necessidade de um mediador, alguém que mediasse o acesso, tornasse acessível o Pai ao pecador. Essa era a função do sacerdote. Todo aquele ritual que aqui era realizado, o incenso, as orações, o pão, o reconhecimento, a presença de Deus em todas as nossas necessidades, todo esse momento aqui do sacrifício
Tudo precisava de um mediador. O máximo que o pecador chegava aqui a esse local e o pecador colocava a mão em cima da cabeça da ovelha e o próprio pecador cortava o pescoço da ovelha, mas não mais do que isso. Era o sacerdote que recolhia o sangue, era o sacerdote que aspergia o sangue, era o sacerdote que entrava nas orações aspergindo o sangue, era o sacerdote que entrava no santuário, no Santíssimo, na intenção de concluir aquele ritual. Havia necessidade. O pecador precisava de alguém. O pecador precisa do sacerdote. Isso aqui é bastante significativo para os nossos dias. Nós precisamos de alguém. Nós não temos acesso. O pecado nos separa de Deus. Um segundo aspecto bastante significativo que surge no sacerdócio é a reconciliação. O que é isso? Lembra que o pecado nos separa, mas o sangue nos une. Somos reconciliados com o Pai. Lembram o propiciatório? O propiciatório tem essa ideia da mediação. A justiça nos deixa evidente que somos pecadores. E pela justiça nós temos a morte. É pelo sangue. E essa tampa trazia essa ideia da propiciação, da mediação. É o sangue que era aspergido. Então tornava possível a justiça e a misericórdia. O perdão. Ou seja, o pecador era reconciliado com Deus por meio dessa mediação sacerdotal. Havia comunhão. Isso fica claro, por exemplo, em Romanos capítulo 5, verso 10. Quero ler pelo menos mais esse texto com vocês. Romanos 5, verso 10. Você conhece esse texto? Diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos reconciliados. Nós não tínhamos acesso. O sacerdote permitiu acesso. É o sacerdote que leva o sangue, e este sangue nos une de novo ao Pai. A terceira função muito importante do sacerdote tinha que ver com a santificação. O que eu quero dizer com isso? Os estrangeiros, no máximo, chegavam no pátio. Não mais do que isso. Um pecador penitente que reconhecia a Deus e a sua malignidade, o seu pecado, ele chegava a esse local aqui onde estava o altar do sacrifício. Apenas aqui. O sacerdote entrava aqui. E eram 24 turmas de sacerdotes, nos seus turnos. Eles faziam todo esse trabalho neste ambiente. Apenas o sumo sacerdote, uma vez no ano, entrava aqui, na presença de Deus. O que eu quero dizer com isso? Havia necessidade de santificação do povo. Todo momento em que o pecador chegava aqui, o sacerdote tinha a oportunidade de conversar, de ensinar. E essa era uma das funções. O sacerdote não era apenas um conselheiro do rei ou do juiz. O sacerdote ele tinha a sua função básica, era ensinar a lei de Deus. Então quando o pecador chegava, o sacerdote lhe ensinava, lhe falava. Toda a sua roupa lhe trazia lembrança da salvação e o sacerdote lhe orientava sobre a lei. Mas todo aquele processo que havia começado aqui precisava ser concluído uma vez no ano. Lembram? A salvação, o perdão, iniciou. O pecador foi reconciliado, mas ele precisava ser liberto do poder do pecado, da presença do pecado. É o que Jesus está fazendo por nós. Aquele serviço diário tinha que ser concluído. As pessoas precisavam ser guardadas do pecado. Lembra que Jesus disse para a mulher pecadora: não peques, eu não te condeno. Você está perdoada, mas não peques. Santificação. Santificação é um processo bastante importante na vida do crente. Fazia parte do ministério sacerdotal. Quando
começa a estudar esses elementos, a gente olha para Cristo então, e você abre lá Hebreus 8, verso 1 e 2, ele diz que o nosso Cristo, ele é sacerdote. Não é assim que está escrito lá? Mas ele não está ministrando nesse templo da terra. Ele está ministrando no santuário do céu. É Ele, nosso Cristo, o nosso sacerdote, é Ele quem está nos ouvindo, é Ele quem está mediando, é Ele quem está... É Ele que é a vítima, é Ele que nos perdoou e é Ele que está nos santificando, nos livrando do poder do pecado. Nós somos libertos da condenação do pecado. A cruz. Estamos sendo libertos do poder do pecado, a santificação. E vamos ser libertos da presença do pecado, que é a glorificação. Eu queria encerrar, antes de nós orarmos, com o seguinte pensamento. Nós lemos, só estou voltando a ele. Romanos 5, verso 12, 17 e 19, ele diz que um representa todos. Lembra que Cristo representa você. Ele carrega o seu nome nos seus ombros e no coração. E se você deixar, Ele vai levá-lo para a vida eterna. Que Deus os abençoe. Vamos louvar o nome de Deus? Vamos cantar? Queria cantar com vocês mais uma vez o número 506 do nosso cenário.
Oremos. Santo Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Amém, Senhor. Porque Tu és o nosso Criador, o mantenedor de cada detalhe da nossa vida. Mas hoje é o nosso sumo sacerdote, que de forma gloriosa, de forma esplendorosa, está agindo em favor de cada um de nós. Amém, Senhor. Hoje leva nos ombros e no coração o nome de cada um de nós aqui, Senhor. Amém. Então somente nos perdoa. Queremos nos unir a Ti, Senhor, em oração e em pensamento, para que possamos de fato ser perdoados, santificados e muito em breve glorificados. Amém. Nos leve em paz para casa agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.